Paz, Senhor, igreja. Queria primeiramente ler um texto com os irmãos, antes de falar alguma coisa, que está em 1 João, no capítulo de número 3. 1 de João, primeira carta de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, que fala assim: Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, em nome em nome da minha esposa e do Samuel e da Juliane, que é um casal ali da Sanga Funda que foi conosco ali, por esses 15 dias que Ele nos deu essa oportunidade de estarmos ali, junto com os missionários, em Presidente Franco e também em Santani. Agradecer também a vida do nosso presidente, pastor Hebron, que esteve orando por nós e nos deu a bênção da igreja para que pudéssemos estar ali. Agradecer ao nosso coordenador de missões, pastor Edson, ao nosso vice-coordenador, pastor Jefferson, e também ao pastor Carlos, que esteve 12 anos em Cabo Verde e nos incentivou muito. Tivemos muitas conversas com ele e aquilo deu muito gás para que nós pudéssemos estar ali esses dias. E nós queríamos destacar alguns pontos do que foi a nossa viagem ali em Presidente Franco e também em Santani. E primeiramente eu queria falar sobre a nossa mudança de pensamento em relação à obra missionária. Porque eu e a minha esposa, nós sempre tivemos essa vontade de fazer missões. Mesmo contra a vontade, principalmente das nossas mães, né? Que não querem nos segurar perto. Mas a gente sempre falou e teve esse desejo, e muitas vezes alguns irmãos usados por Deus falaram isso às nossas vidas. E estando ali, mudou alguns conceitos. Nós aqui na igreja, e tendo esse pensamento de ir para a missão, nós pensávamos que não seria necessário fazer um estágio missionário. Nós víamos muitos vídeos, nós lia muito sobre missão, e a gente pensava, quando a gente for, a gente vai ir, pronto, vamos chegar lá na missão, a gente já tem um pensamento sobre missão formado, e assim é assim. A gente foi ali, ficou 15 dias, e muita coisa mudou daquilo que a gente pensava. A gente às vezes estava nessa igreja, e às vezes os missionários vinham aqui, relatavam que estava sendo uma bênção, e a obra era isso, era isso, era isso. E a gente dizia, amém, mas o nosso pensamento estava travado nisso que a gente sempre ouvia. A gente não viveu na pele. É por isso que, às vezes, o pastor Edson ele sempre fala, se você tiver a oportunidade, vá e fique alguns dias com o missionário. Por isso que eu vou estender mais uma vez o convite dele, que ele falou aqui, que a orquestra vai lá e vai um ônibus com a igreja também. Se você tiver a oportunidade, vá lá. Converse com o missionário, sente com o missionário, pergunte para ele como é que está sendo lá, para que ele possa relatar um pouco para você, para que você possa ver o dia a dia deles lá. Então, esses 15 dias mudaram muitas coisas em relação ao que nós pensávamos aqui na igreja, em relação a como é a atuação do trabalho lá. Nós vamos falar um pouco, o que eu estou falando aqui é em relação ao Paraguai. A gente foi ali no Paraguai, ficou 15 dias. Em relação ao Cabo Verde e aos outros lugares, Espanha, a gente não teve essa experiência. Mas em relação ao Paraguai, a primeira mudança foi essa nossa mudança de pensamento. E um segundo ponto específico é a dificuldade do lugar, a dificuldade do lugar de Paraguai. A cidade em si, o país do Paraguai, ele é em torno de, eu acho que uns 50 a 100 anos atrasado em relação ao Brasil. Quando muitos irmãos eles viajam aos Estados Unidos, eles olham para o Brasil e o Brasil é atrasado em relação aos Estados Unidos. Você chega lá nos Estados Unidos, é um país de primeiro mundo. E você chega no Paraguai, você olha para o Paraguai e pensa, nossa, o Brasil é muito desenvolvido em relação a esse país, principalmente na questão de saúde. A gente foi em alguns hospitais e você chegava nos hospitais e o hospital ele não cede nenhum tipo de medicamento. Hoje o nosso hospital, por mais que não seja tão bom o SUS, se você leva alguém doente ali, essa pessoa ela recebe algum primeiro atendimento. Lá não, lá se você leva uma pessoa enferma, doente, pode ser a pior condição. Se você não tiver dinheiro para ir numa farmácia e comprar os medicamentos para que os médicos possam atuar naquela pessoa, os médicos não vão fazer nada. Aquela pessoa vai padecer e vai morrer ali. Porque a pessoa precisa que um parente vá lá e compre os medicamentos para que os médicos possam atender. Os médicos estão ali prontos, mas eles precisam do medicamento. Então, nesse ponto, eles esperam que o pastor chegue lá e que ele simplesmente ore e a cura aconteça. Eles não esperam, às vezes, que um medicamento chegue. Então, às vezes, nós aqui no Brasil, eu falo isso também da minha vida, a gente deposita a nossa confiança no nosso comodismo. Às vezes eu penso assim, se eu ficar um pouco doente, eu vou ali no hospital. Às vezes eu tenho um plano de saúde. Às vezes eu deposito a minha confiança nos meus bens. E lá não, lá os irmãos, muitas vezes, eles depositam a confiança no pastor ou no Deus do pastor. Então, os pastores, eles têm uma fé, eu acho que um pouco avantajada nesse sentido, nessa pressão
de que eles têm de orar e alguma coisa acontecer com a vida daquelas pessoas, porque eles não têm a dependência dos seus bens materiais ou do seu comodismo, vamos dizer assim, né? Eu queria então que a minha esposa falasse um pouco também. Paz, Senhor, igreja. Eu vou falar um pouco sobre a nossa rotina, o que a gente fez lá nos dias. A gente chegou lá no sábado e a primeira prova foi o trânsito, que o trânsito de lá é assim um pouco caótico em relação aqui, né? Principalmente nessa área que é bem calmo. Mas se a gente comparar o trânsito de Criciúma às 6 horas com o de Paraguai, o de Criciúma é super tranquilo. Então, cada vez que a gente saía de carro, a gente ia orando muito para que não batesse, nada acontecesse, deu certo, graças a Deus. Então, a outra coisa que a gente foi, como os irmãos recebem a gente na igreja. A gente chegou, o missionário Joel apresentou a gente como missionários do Brasil, e eles recebem muito bem, e já te consideram como se fosse da família. Sempre quando a gente ia visitar os irmãos, eles já puxavam um monte de cadeira, todo mundo sentava embaixo da árvore, já tomava tererê, a gente tomou tererê todos os dias. No começo eu não gostei muito, né, mas depois acostuma, né, porque lá é bem quente, igual aqui. Mas o Eliel já queria trazer um tererê para cá. Outra coisa foi sobre as visitas que a gente fez. A gente sempre ia nos hospitais, nos evangelismos, acompanhado dos missionários de lá. O missionário Vitor, lá em Santani, que é o missionário paraguaio, então ele fala guarani. Quando a gente ia no interior, as pessoas mais de idade, elas até entendiam espanhol. E ainda que a gente falasse pouco espanhol, elas entendiam. Mas elas preferiam falar só em guarani. Então, é muito necessário ter um missionário nativo de lá que saiba falar o guarani para chegar nessas pessoas que moram mais no interior. E muitas dessas pessoas, elas concordavam, elas te recebiam super bem, concordavam com a palavra, entendiam, mas elas não tinham ação de ir para a igreja, de aceitar Jesus, de aceitar o evangelho. Elas concordavam com tudo que a gente falava, conversavam com a gente, mas muitas vezes elas não tinham a atitude de aceitar Jesus, de ir na igreja. E isso gerava muita tristeza, às vezes, nos missionários. Mas o sentimento que mais gerou em mim, no Eliel, no tempo que a gente ficou lá e agora que a gente voltou, é a dependência que os missionários têm de Deus e o amor que eles têm pelo Paraguai. Eles falam daquela igreja, daquelas pessoas, como se fossem filhos na fé. E, na verdade, são, né? Mas eles falam com tanto amor que a gente fica até um pouco constrangido. A gente se sentiu muito constrangido, às vezes, conversando com os missionários. E tem tanta coisa para a gente fazer lá. A gente olha aqui para a igreja, tem tanta gente, né? Tem uma orquestra linda. E a gente ama louvar a Deus e trabalhar aqui. Mas quando a gente vai para o Paraguai, a gente pensa, nossa, tem tanta coisa para a gente fazer aqui. A gente pode ser tão útil. Então, eu quero reforçar também o convite para que todos que tiverem oportunidade vão para o Paraguai, vão para o Santani. A gente conheceu o quilômetro 14, conheceu o irmão Rafael, que está lá com a família dele, que são maravilhosos também. Eu queria, então, só estender nossos agradecimentos, né, principalmente ao missionário William, que está em Santani, que fica a 300 quilômetros da fronteira. Então, geralmente as pessoas visitam o Presidente Franco, né, que é um pouco mais perto ali, e Santani 300 quilômetros para dentro. Então, quando a gente chegou lá, eles ficaram muito felizes com nossa visita lá, receberam-nos super bem. E também agradecer o missionário Joel, que são missionários aqui da nossa igreja, né. E lá também tem o missionário Marcos e o missionário Vitor, que são missionários paraguaios e falam muito bem guarani. E a Karine estava falando em relação à quantidade de gente, né? Lá os missionários, geralmente em todos os lugares, os missionários eles costumam fazer todas as coisas, né? O missionário ele não sabe cantar, mas ele canta, né? Ele aprende a tocar de qualquer jeito e ele prega a palavra e tudo ele tem que fazer, né? Há necessidade. Eu acho que quando a igreja começou no Brasil havia essa necessidade, né? E hoje há muitos obreiros aqui no Brasil e lá realmente eles oram para que Deus mande obreiros, né? E às vezes eles se frustram no sentido de que eles ensinam muito os paraguaios para que eles sejam obreiros. E eles têm uma dificuldade grande em conseguir que um paraguaio se firme e fique um obreiro. Às vezes ele não quer ter esse compromisso de ser um obreiro e ministrar a palavra aos próximos. Então, a Karine falou da dependência de Deus, isso realmente deixou a gente um pouco constrangido, né? Eles, no pouco que eles ganham e que a igreja mantém, eles e a gente esteve lá e viu que o dinheiro da igreja é muito bem investido. Se você investe pouco,
que puder investir mais, invista, e se você não investe, pode investir, porque no pouco que eles ganham, eles conseguem ajudar as famílias. Lá a pobreza é muito grande, há muito trabalho infantil, principalmente na cidade de Franco, e eles pegam esse dinheiro e os irmãos chegam lá na casa do missionário e às vezes eles não têm o que comer, não têm dinheiro, principalmente no interior, e o missionário às vezes tem que dar um jeito, tem que orar e Deus tem que suprir aquela necessidade, mandar que alguém traga, né? Eles esperam assim, e sempre acontece isso, eles oram quando não tem nada, alguém aparece, ou se eles tiverem algum pouco de dinheiro, alguma coisa, eles conseguem comprar, juntar alguma coisa e ajudar essas famílias. Além de pregar a palavra, eles também têm que fazer o social, né?